Hoje vou partilhar contigo uma fórmula simples para chegares a mais pessoas. Anda daí! Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou a Liliana FM e todas as semanas te trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado? Preparada? Então, bora lá! Mas como é que eu chego a mais pessoas? Mas como é que eu consigo chegar a um novo público? Mas como é que eu consigo chegar efetivamente às pessoas que me querem comprar? Estas são algumas das questões que os empreendedores e empresários mais me fazem quando querem comunicar e divulgar o seu negócio. Para responder a estas questões, eu podia te dizer que existe uma fórmula mágica. Não. A fórmula é simples. No entanto, pode ser algo complexo de colocar em prática, principalmente numa primeira fase em que muitas vezes somos a eu presa do nosso negócio, em que somos trabalhadores independentes, em que muitas vezes somos nós o faz tudo do nosso negócio. Nesta fase pode tornar-se verdadeiramente complicado chegarmos efetivamente a esta fórmula e colocá-la em prática com resultados. No entanto, eu acredito na melhoria contínua. Ou seja, eu acredito que nós podemos fazer sempre um pouquinho melhor. Sempre um pouquinho melhor do que ontem e amanhã será um pouquinho melhor do que hoje. Isto é efetivamente algo em que eu acredito e que coloco em prática efetivamente. Mas voltando aqui à estratégia e percebendo porque é que esta melhoria contínua me vai inspirar, porque me vai fazer melhor, porque me vai fazer que eu faça melhorias pequenas, mas que vão fazer toda a diferença no final. Mas para falarmos aqui da fórmula, eu queria partilhar contigo que, provavelmente para chegares a mais pessoas, aquilo que tu pensas é, ok, vou ter que comunicar nas redes sociais. Isto já se tornou normal, já se tornou corriqueiro termos uma comunicação digital e eu acho muito bem que o faças. No entanto, mais do que comunicares e teres um marketing de conteúdos apenas focado nas tuas redes sociais, tu podes ter uma comunicação omnichannel. Oh, Lidiana, podes parar, já estás a começar aí com os palavrões. Calma, não é nenhum palavrão. Omnichannel quer dizer que vais ter uma estratégia concertada, simultânea, em diferentes plataformas. Ok, mas explica lá por miúdos, Lidiana. Então vamos lá explicar. Comunicar nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest e outras redes que mais já é natural e é normal. No entanto, existem outras plataformas que nós podemos também comunicar. Quais é que são essas plataformas? Não posso deixar de falar do meu querido podcast, não é verdade? Então temos as redes sociais, temos o podcast, temos, por exemplo, os vídeos com o YouTube, temos os artigos de blog, temos o e-mail, temos o SMS marketing e temos tantas outras formas de comunicação que nós podemos utilizar para chegar a mais pessoas, para chegar a pessoas novas. Então esta comunicação omnichannel defende que nós devemos, em simultâneo, estar a partilhar nestas diferentes plataformas. Sim, já deve estar assustado, não é? Já deve estar assustada com isso que eu estou aqui a partilhar contigo. Mas calma, existe aqui uma fórmula simples de poderes reutilizar o conteúdo e não estás apenas a criar conteúdo novo e disperso para todas essas plataformas que te vai deixar cansado e, acima de tudo, sem uma estratégia efetiva. Então, para tu conseguires ter esta comunicação omnichannel, o que eu te aconselho é que tu foques na criação de macro e micro conteúdo. Então, o macro conteúdo é aquele conteúdo gorducho, é aquele conteúdo como se fosse o conteúdo, um conteúdo inteiro. Olha, vamos pegar, o macro conteúdo é como se fosse uma baguete, ok? Vamos pegar aqui um exemplo do pão. O macro conteúdo é como se fosse uma baguete. E depois, para produzir micro conteúdo, só precisas de pegar na faca e cortar em fatias para chegares ao micro conteúdo. Sim, basicamente é isto que tu vais fazer para teres a tua estratégia omnichannel. Para pegares então no macro conteúdo, tens que decidir qual é o macro conteúdo que tu vais produzir. Será que é um macro conteúdo escrito e pode ser um artigo de blog? Será que é um macro conteúdo em vídeo? Ou será que é um macro conteúdo em podcast? Qual é a plataforma? Qual é a estratégia que tu vais pegar primeiro?
escrito, o vídeo ou então apenas aqui o áudio. Escolhes qual é a plataforma e depois então tens aqui tudo o que tu precisas, que é cortar, dividir e distribuir pelas outras plataformas. Vou dar aqui um exemplo. Produz aqui um macro conteúdo a nível do artigo de blog. Pegas naquele artigo de blog e podes, por exemplo, criar diferentes posts para as tuas redes sociais, com o mesmo assunto que falaste no artigo de blog. Podes também enviar um e-mail com o mesmo assunto que falaste no artigo de blog e fazer uma chamada para as pessoas poderem ler o teu artigo de blog. E desta forma tu já estás a chegar às pessoas. Ok, no site, no Google, através do artigo de blog, já estás a chegar pelas diferentes redes sociais, podes utilizar aqui depois as diferentes redes sociais para criar posts estáticos, para criar reels, para criar stories, para chegares efetivamente aqui às pessoas e podes também, efetivamente, chegares a outras pessoas através do e-mail e até fazeres algumas chamadas para o blog ou até para as tuas redes sociais e estás a trabalhar aqui num verdadeiro marketing omnichannel, num verdadeiro marketing 360. Desta forma efetiva, tu vais chegar, sem sombra de dúvida, a mais pessoas. Mas, vou-te contar aqui um segredinho. Há aqui um aspecto que tu deves pensar na estratégia que escolhes para o teu macro conteúdo. Será que quando tu escolhes aqui fazer um macro conteúdo, quer seja um artigo de blog, quer seja um vídeo, quer seja um podcast, será que tu já podes reutilizar esse mesmo macro conteúdo de diferentes formas? Talvez sim. Por exemplo, se tu fizeres um videocast, podes utilizar o vídeo para o YouTube, o áudio para o podcast e quem sabe transcrever para um artigo de blog. E já ficas aqui com 3 macro conteúdos que te vão fazer chegar a 3 níveis de pessoas diferentes que depois podem ser cortados em micro conteúdos para as redes sociais, para o email marketing e também para o SMS marketing e tudo aquilo que tu quiseres utilizar no teu negócio. A fórmula está cá. Criar macro conteúdo e distribuir em micro conteúdo por todas as plataformas. Agora a minha questão é, qual é que é o macro conteúdo que tu vais criar? Se for o podcast, eu vou estar cá para te ajudar. E como? Tenho ainda algumas poucas vagas para sessões estratégicas onde eu vou ver contigo de que forma é que o podcast vai servir o teu negócio. Por isso, marca a sessão estratégica, são 30 minutos no Zoom, gratuitamente comigo, para nós juntos podermos ver de que forma é que nós podemos chegar a mais pessoas, utilizando para isso a estratégia de Omnichannel e também o podcast no teu negócio. Encontras o link na descrição deste episódio. Vou ficar à tua espera, então aproveita as últimas vagas deste mês para as sessões estratégicas. Até lá! Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Espero que esta partilha tenha sido tão boa para ti como foi para mim. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, deixa-me sugestões do que gostarias de aqui ouvir. Ou então um comentário que também é sempre bem-vindo. Um beijinho muito sonoro. Schwack!